Olá pessoal, muito boa noite, estamos aqui de volta, todos vocês, nação querida, povo de Arro, povo de Arroxua. E você, meu amigo, que já está acostumado conosco aí com os nossos vídeos, né? O meu muito obrigado, como sempre, para todos vocês que estão sintonizando o nosso canal. O nosso canal é DRM, o canal dos livros apócrifos. Muito prazer, meu nome é Denilson, seu amigo de todos os dias. Estamos aqui para contar sempre uma história ou algo novo para você. Hoje nós vamos falar sobre o livro apócrifo chamado Lúcifer, o Primeiro Anjo. Eu ainda nem entrei nesse estudo de Lúcifer, o Primeiro Anjo, mas eu quero contar uma história para todos vocês. Primeiro eu vou narrar um enredo e depois a gente vai desfechar essa história, essa segunda história desse livro, Lúcifer, o Primeiro Anjo. Bom, pessoal, a Bíblia nos relata que a Eva não foi a primeira mulher. A primeira mulher se chamou Lilith. E a Lilith ela foi sequestrada por Samael, ou por Lúcifer, e foi levada para o abismo. Lá ela ficou acorrentada e teve relação com demônios, dando luz a seres sucumbos e incubos. Quando Adão teve Eva, né, se relacionou com Eva, o Criador fez a Eva para Adão, a Lilith, enquanto isso, ela morava no abismo. Ficava no abismo, estava sendo mantida em cárcere no abismo por Lúcifer. Veio toda a tentação da Eva. A Eva caiu no pecado num sábado. A serpente que voava, era o animal mais belo que tinha no planeta. Ela foi seduzida por Lúcifer e levou a Eva a cometer aquele pecado e a se tornar caída. Mas Eva e Adão se arrependeram. E aí Eva e Adão tiveram 2 filhos, né? Na verdade 4 filhos. O primeiro chamou Caim, com uma irmã gêmea chamada Lúluva, e o segundo Abel, com uma irmã chamada Áclea. Não sei se vocês sabem dessa história, mas eu estou contando para vocês agora. Enquanto isso, a Lilith estava presa lá no abismo lá. Eu vou contar essa história para vocês verem o que aconteceu. Então nós contamos toda a trajetória dos filhos, né? Que o Caim matou Abel, porque primeiro ele descobriu que, segundo esse livro apócrifo, que ele não era filho de Adão. Caim descobriu que ele era filho de Lúcifer, que incorporou na serpente. Então essa é uma tese que é levantada, que Caim não pertencia a Adão, e sim filho de Samael, de Lúcifer, com Eva. Ele tinha uma natureza ruim, uma natureza híbrida. E por ele, quando ele descobriu que Lúcifer contou para ele que o pai dele não era o Adão, então o ódio de Caim se transformou mais ainda. Obviamente, a Lúluva também não era filha de Adão. A Lúluva e o Caim eram filhos de Lúcifer, segundo essa história desse livro. Não estou afirmando, mas eu vou contar a história para que vocês possam entender. Até aí vocês estão entendendo? Tá tudo fácil aí? Então nós contamos que quando Caim matou Abel, Caim e Lúluva, eles se juntaram, se uniram força. Caim contou para Lúluva o que aconteceu. E antes de contar para Lúluva, Caim humilhou Eva, deixou Eva lá embaixo, porque a Eva não tinha contado para Adão que ela teria tido um caso, uma relação com o Lúcifer, e dessa relação gerado o filho chamado Caim e a filha chamada Lúluva. Quando o Caim contou para Adão, o Caim fez um inferno danado antes de sair. Ele matou o irmão e ainda fez um inferno antes de sair. Segundo esse livro, tá, pessoal? Quando ele contou para Adão essa história, Adão ficou desesperado. Adão ficou louco, porque ele falou que não era filho de Adão, ele era filho de Lúcifer. E Adão ficou triste com Eva, a ponto de Adão abandonar durante muito tempo, quase alguns anos. Adão abandonou, ou quase um ano, Adão abandonou Eva e abandonou a casa onde ele estava. Com isso, Caim, depois de ter feito esse inferno todo, Caim saiu e foi fazer a sua prole, a sua cidade, e construiu cidades. E Caim teve prole, teve descendência. Eu contei a descendência de Abel, ou de Sete. Passado isso,
o Pai Altíssimo chamou Adão, reconciliou Adão com Eva, e aí deu-lhe a oportunidade de ter um filho para entrar no lugar de Abel. O filho chamou-se Sete. E os filhos de Sete ficariam naquela montanha, na caverna do tesouro, aonde Adão estava presente. E Adão ficou ali com Eva, sendo tentado, todos eles foram tentados, e nessa saída o Satã, o Lúcifer, se transformou numa mulher maravilhosa para Adão, querendo que Adão tivesse uma relação com essa mulher, e provavelmente tendo um próprio, já pensou, Adão tendo um filho, se Adão relacionasse com essa mulher, Adão ia ter um filho igual o Caim era filho com Eva de Lúcifer, ia ser Adão pai de um filho com Lúcifer, olha que coisa horrível, e Eva mãe de um filho de Lúcifer, porque o Lúcifer se transformou em uma mulher. Quando Adão saiu desesperado, o Lúcifer se transformou numa mulher e queria pegar Adão e falou, tá vendo aí, ela te traiu. É a mesma coisa que quando uma mulher é traída, um homem é traído, alguém fica enchendo a cabeça, parece usado pelo cão, né? Ó, te traiu, vai lá, faz a mesma coisa. Porque geralmente, agora voltando para o nosso campo, para a nossa vida, as mulheres, às vezes, quando são traídas, sempre tem uma amiga, né, que vem para ela e fala assim, olha só, ele te traiu, amiga, vai à luta também. Faz com perversidade. E a mulher tem um requinte de crueldade, né? A mulher não é igual ao homem. O homem se acha esperto. A mulher tem um sexto sentido. A mulher tem um pingo da malícia, essa malícia que a mulher tem, esse sentido que ela tem, que ela está sempre um passo à frente dos homens. E isso é uma realidade. Isso a gente não pode, você que é homem, você não pode negar. Não sei se vocês estão compreendendo a história. Eu estou andando rápido, porque se eu falar devagar, o tempo não vai dar para me contar essa história na íntegra para vocês. É uma história maravilhosa, é uma história que vocês deveriam entender essa história. Que eu vou falar agora da descendência de Caim, porque eu só falei da descendência de Abel, a descendência de Sete, Enos, Cainã. Agora eu vou falar da descendência de Caim com Lúluva. Quando eles fizeram uma cidade, a primeira coisa que o Lúcifer fez com Caim, o filho amado dele, segundo esse livro, foi fazer com que Caim fizesse um castelo nos moldes do castelo que ele fez no abismo e nos moldes que ele fez no castelo lá nos céus, que o Criador fez para os seres celestiais. Obviamente, como ele inveja tudo, ele não tem como criar nada, e o Terron também não tem como criar nada, essa frase, tudo, nada se cria, tudo se copia, basicamente é dele. Bom, essa história basicamente parou aí. Então a Lúluva fugiu, sumiu com Adão, e o Adão resistiu à investida de Lúcifer, não se deitou com a mulher, voltou para Eva, teve um filho chamado Sete, que ficou naquela caverna do tesouro até chegar o Noé, aquela história que eu contei para você do Noé, que Noé foi a última família, foi a família de Noé, que desceu do monte, mas construiu uma arca e pregava para todo mundo, até para os filhos de Caim, que haveria destruição na terra. Daí eu vou falar uma coisa muito importante para você. Existia povos descendentes de Caim que moravam nas cavernas. Olha, pessoal, isso é muito sério que eu estou te falando. A descendência de Caim fez, de Caim e Lúluva fizeram vários reinos. E um desses reinos, um rei chamado Enoque, mas não o Enoque da parte do Criador, da parte de Adão, o Enoque da parte de Caim. Esse Enoque, ele estava cansado dessas porque os capacetes pretos, que eram os soldados criados por Caim morava num castelo, que Lúcifer mandou ele fazer com toda a planta, do jeito que ele queria, uma sala de conferência onde o Lúcifer dava conferência com Caim e com Lúluva, mostrando como a maldade poderia imperar. Eram dias de trevas, todo dia tinha punição, todo dia tinha sacrifício nesse local, era um verdadeiro inferno, pessoas se matando, pessoas se suicidando. Era mais ou menos o que acontece hoje, mas um pouco pior. E tinha mais aparições de demônios. Os demônios também usavam as pessoas, destruíam as pessoas.
E nesse reinado aí apareceu um camarada, um desses reinos, apareceu um camarada chamado Enoque. Enoque estava revoltadíssimo com a história de Caim. Ele lutou contra essa... Ele era da descendência de Caim, mas ele lutou contra essas maldades que tinha. Ele lutou, expulsou esses guerreiros que entraram na cidade dele, junto com o povo. Ele expulsou, ele não aceitou. O próprio Lúcifer foi até esse Enoque e falou com ele, achando que ele ia continuar fazendo os rituais satânicos, fazendo tudo aquilo que o Lúcifer queria. E o Lúcifer se retirou junto com os soldados das trevas, os soldados de Caim daquela cidade de Enoque. E os anjos do Criador se aproximaram desse Enoque, e o reinado desse Enoque começou a ser abençoado, e os anjos passaram até a acreditar que o ser humano ruim, ele tinha jeito, dava o jeito dele, poderia se arrepender e olhar para as coisas do Criador. Um lido engano, pessoal. Olha o que aconteceu nessa história. E vocês podem constatar isso no livro de Lúcifer, o primeiro anjo, que essa história é sensacional, né? É uma história sensacional. Havia nessa cidade de Enoque um atleta, um cara aí, igual o Bolt, esse cara que corre muito, um excelente atleta. E a Lilith, ela já tinha se liberado do abismo. Então a Lilith já estava vindo para a Terra. E a Lilith, ela detestava os filhos de Adão. Aliás, a Lilith detesta até hoje os filhos de Adão. Nós somos filhos de Adão. Ela induz sempre a prostituição, a orgia. Ela está sempre envolvida com esse negócio de sexo, orgia, droga, promiscuidade, baixaria, sexo e magia negra. Ela está por trás de tudo isso porque a Lilith, ela é a mãe desses seres sucumbos e incubos que nasceram no inferno. E a Lilith, reza uma lenda que a Lilith visita de ano em ano, ou de tempo em tempo, líderes mundiais, ao longo de toda a história da humanidade. Os grandes guerreiros das batalhas, ela deitava-se com ele, entregava os planos do outro reinado e fazia um se matar com outro banho de sangue dos filhos de Adão. Teremos muito mais história para contar da Lilith, que tem investido. Inclusive, eu vou contar a história para vocês da Maria Padilha, né? Se vocês conhecem a história da Maria Padilha, eu vou contar para você a história da Maria Padilha, que é uma das filhas de Lilith, né? A Maria Padilha é uma das pombagiras, que é filha de Lilith. Mas isso é uma história para um outro vídeo, para uma outra história. Agora eu vou contar a história, o envolvimento da Lilith com esse rapaz. Quando a Lilith se envolveu com esse rapaz, ela achou ele um campeão, ela queria escolher um sangue de um atleta, um sangue de um semideus, de um cara puro, de um cara forte, e escolheu esse camarada para ser, eu esqueci até o nome dele aqui, escolheu para ser o esposo dela. E ela deitou-se com esse rapaz e, paz meus senhores, em uma semana a Lilith ficou grávida. A Lilith ficou grávida em uma semana desse rapaz. Que, Denilson? Em uma semana ela ficou grávida desse rapaz e deu luz a 3 dragões, 3 animais, igual os pitbulls, os bichos ferozes, que só a Lilith e Caim alimentavam esses bichos. Esses bichos foram usados para fazer desgraça, Deus que me perdoe com essa palavra, em todo o reino em que a Lilith ia. Então esses seres... era igual lobisomem, pessoal. Tu já ouviu a história do lobisomem? Então, a história do lobisomem. Esses bichos canibais eram igual lobisomem. E reza a história de que um dia, e a Lilith avisou ele, olha só, você não pode se aproximar deles. Não pode se aproximar deles, mesmo você sendo pai, porque até então ele não sabia que eram essas feras. À medida que os bichos foram crescendo, a Lilith foi deixando ele afastado, e não deixava ele alimentar essas crianças, essas 3 criancinhas dóceis, né, pessoal? Esses amor de criança, não era não. Aí você vai entender a história de lobisomem no mundo, né? E esses seres, por incrível que possa parecer, a gente não sabe, a gente não tem certeza, mas eles podem ter se escondido nas cavernas subterrâneas, que durante o dilúvio, muitos desses seres, eles se salvaram. De vez em quando você ouve uma história macabra aí, dizendo que um bicho se alimentou de sangue ou coisa parecida. É algo que a gente não tem certeza, e eu não vou vir aqui para uma rede social
para afirmar isso para vocês. Eu não afirmo nada, estou contando histórias dos livros apócrifos. Aí cabe você acreditar ou não. Eu estou contando a história dos descendentes de Caim. E esse Enoque, pessoal, ele rachou com o reinado de Caim. E por ele ter rachado com o reinado de Caim, o nosso Salvador, o nosso Criador, o Deus eterno, passou a enviar anjos para, mesmo com essa raça renegada, abençoar. E os dias de vida, tem uma passagem que diz que esse rei, ele tinha uma aparência muito cansada, ele passou a ter uma aparência mais jovem, porque o povo começou a prosperar, a violência, os índices de violência caíram na cidade, não havia mais aquela matança à toa, por nada. Claro, esses animais, eles iriam futuramente começar a comer seres humanos. Então a Lilith ia implementar o terror nessa cidade com esses animais, justamente por causa da separação desse Enoque da descendência de Caim. Ele era um descendente de Caim, mas ele não aceitava esse sangue correndo pela cidade, e ele fez a separação, e Caim o respeitou lá do outro lado. Porém, pessoal, o Lúcifer não ficou satisfeito. O Lúcifer com Caim pediu para que Caim ele tomasse providência contra esse Enoque aí. Um belo dia, Enoque foi velho, o Enoque morreu, e Enoque tinha um filho chamado Lameque. O povo estava feliz com Enoque, o povo alcançou prosperidade, as cidades melhoraram, o índice de mortes acabou, e o povo ficou muito feliz com Enoque. E aí o povo apresentou a Lameque. Lameque era o filho de Enoque. E o povo falou: olha, o Lameque, o teu pai foi um rei maravilhoso para a gente. Esperamos que você conserve essa paz que existe aqui nesse local. Foi a mesma coisa que falar com a parede. Porque lá no futuro, Lameque começou a reinar. E, paz, meus senhores, o Caim, com a aparência de... Vocês já viram aquele filme do Thundercat, o Mun-Ra? Então, o Caim estava com aquela aparência de Mun-Ra, a cara tapada, com uma espada do lado, se apresentou nos muros do castelo, porque ele conhecia o castelo da cidade de Enoque, quando Enoque morreu. Ele conhecia todas as passagens, e um belo dia ele foi dar no aposento desse Lameque. Quando o Lameque entrou, o Lameque tomou um susto, vê o Caim ali dentro, aquela figura horrenda. Ele mostrou a mão tinha um sinal de lepra, e o sinal da testa Caim mostrou para Lameque. Aí Lameque descobriu que realmente se tratava de Caim, que era um daqueles donos daquele castelo, e que ele queria reivindicar o trono dele. Então Lameque falou assim: você veio reivindicar o trono? O Caim falou para ele: não, eu não vim reivindicar trono nenhum. Eu quero só que você me deixe aqui na sala que meu pai construiu, que eu construí, essa sala separada para o teu pai, que tomou o meu reino. Eu vou ficar aqui dentro, só me dá comida. Eu não vou falar nada, não vou meter em nada. E aos poucos, Caim sendo uma pessoa do mal, aos poucos Caim começou a pegar a confiança de Lameque, transformar a cabeça de Lameque. Olha que coisa. E paz, meus senhores, um desses animais que a Lilith fez com esse rapaz ficou com o Caim. Só esses animais, eles só obedeciam a Lilith e a Caim. Esses bichos horrendos só obedeciam a eles. Num belo dia, o esposo esse homem que se envolveu com a Lilith, ele foi levar comida para essas crianças, né? Esses bebezinhos, e lá essas crianças devoraram ele, comeram ele. É isso mesmo, comeram ele. E aí, pessoal, começou toda uma história, uma saga de um povo que era feliz, mas era descendente de Caim. E esse povo começou a sofrer uma decadência no reino de um homem que era descendência de Caim e que resolveu passar para o lado da luz. Futuramente, nós vamos contar o restante dessa história para todos vocês através do livro Lúcifer, o Primeiro Anjo. Esse é o canal DRM, o canal do Livros Apócrifos. Que vocês tenham uma ótima noite, pessoal.